Olá, bom dia. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Apesar da falta de consenso, a proposta de emenda à Constituição do estouro deve ser analisada hoje pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Enquanto a equipe de transição e aliados do presidente eleito Lula articulam a aprovação da proposta na CCJ e no plenário para esta semana, a base do presidente Jair Bolsonaro estuda medidas que podem prolongar a discussão. Uma das ideias é sugerir uma audiência pública com especialistas para discutir o tema antes das votações. O Senado tem a tarefa de votar pelo menos 29 emendas ao texto. Um consenso era previsto em novembro, mas o prazo se arrasta sem ainda haver acordos. E olha só, a segunda parcela do 13º salário vai injetar cerca de 113 bilhões de reais na economia brasileira. E assim como na primeira, o principal destino desse dinheiro ainda deve ser o pagamento de dívidas. Até o dia 20 de dezembro, prazo final para o pagamento da segunda parcela do 13º salário, o benefício deve injetar 112 bilhões e 900 milhões de reais na economia brasileira. Segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, 38% do total, quase 43 bilhões de reais, deve ser usado para quitar as dívidas. Outros 33% devem ser usados no comércio, 17% em serviços e 12% para a poupança. Dos mais de 37 bilhões de reais que devem seguir para o varejo, os segmentos mais beneficiados devem ser o de hiper e supermercados, de vestuário e calçados, além dos estabelecimentos especializados em utilidades domésticas. Apesar da melhora do mercado de trabalho, com o aumento da ocupação e a desaceleração da inflação, a taxa de juros alta e o endividamento prejudicam o varejo. Segundo o levantamento, o pagamento das duas parcelas do 13º vai somar mais de 251 bilhões e meio de reais neste ano. O valor é 6,4% maior em relação a 2021. E a Polícia Civil indiciou 4 representantes da empresa de petiscos caninos Tecnoclean pela contaminação da substância tóxica monoetileno glicol. 14 cães morreram em Minas Gerais. As 4 pessoas indiciadas são responsáveis legais e técnicos da empresa e vão responder pela falsificação dos produtos. Segundo a investigação, o consumidor final recebeu um produto alimentício que poderia ter sido vendido apenas para o ramo industrial. Por meio de análises periciais e necrópsias feitas nos corpos dos cachorros, foi detectada a presença da substância tóxica que não é recomendável para consumo animal e humano. Ainda de acordo com a Polícia Civil, a Tecnoclean alegou possível falha humana na troca de rótulo e assumiu o risco do resultado final. Se for comprovado o dolo ou a culpa dos indiciados, eles podem pegar de 10 a 15 anos de prisão. A empresa pode ser responsabilizada ainda em nível administrativo, com suspensão e interdição do negócio, e civil, em que os tutores são ressarcidos. Mais de 50 animais morreram em todo o Brasil após comerem os petiscos da Bassara em setembro desse ano. E nos destaques internacionais, olha só, Brasil, Argentina e Paraguai reiteraram ontem as críticas ao Uruguai por seu desejo de negociar acordos com países fora do Mercosul, alertando que isso poderia levar a uma ruptura. O chanceler uruguaio Francisco Bustilho afirmou em seu discurso de abertura da reunião do Conselho do Mercado Comum que seu país não pretende nem quer romper com o bloco, mas considerou que a conjuntura atual o aproxima da extinção. Essas declarações foram uma resposta ao discurso do ministro argentino das Relações Exteriores, Santiago Cafiero, para quem segue-se por um caminho muito provavelmente que poderia levar à ruptura do bloco. O ministro argentino fez alusão às tentativas do Uruguai de negociar tratados bilaterais com países terceiros sem a aprovação de seus parceiros. A reunião dos representantes dos Estados-parte e Estados associados é o preâmbulo da cúpula dos chefes de Estado nesta terça-feira. O Uruguai tenta negociar um tratado de livre comércio com a China sem a aprovação dos demais integrantes do Mercosul, o que irritou a Argentina e o Paraguai em particular.
O Parlamento Europeu alcançou um acordo para proibir a importação de produtos procedentes de áreas que contribuem para o desmatamento. O texto indica que a proibição abrange o desmatamento de florestas primárias, mas de todos os tipos. Em um comunicado, o Parlamento Europeu explicou que a importação vai ser proibida caso esses produtos sejam procedentes de terras desmatadas depois de 2020. O texto indica que a proibição contempla não apenas o desmatamento de florestas primárias, mas de todos os tipos. As empresas importadoras vão ser responsáveis pelas cadeias de abastecimento e vão ter que comprovar a rastreabilidade por meio de dados de geolocalização dos cultivos. A União Europeia é responsável por 16% do desmatamento mundial por meio de importações e a segunda maior destruidora de florestas tropicais, atrás da China, de acordo com a ONG WWF. O texto foi apresentado em novembro de 2021 pela Comissão Europeia e aprovado em termos gerais pelos Estados-membros, mas os eurodeputados votaram em setembro para reforçar o projeto com a ampliação dos produtos afetados. O Parlamento Europeu também pediu a ampliação do âmbito de aplicação da medida para outros ecossistemas ameaçados, como o Cerrado, de onde o bloco importa parte da soja. E antes de encerrar, vamos falar sobre esporte. Depois da goleada por 4-1 contra a Coreia, os brasileiros coloriram as ruas do Catar para comemorar a classificação da seleção para as quartas de final da Copa. Acompanhe. Após comemorar 4 gols sobre a Coreia do Sul, torcedores soltaram a voz do lado de fora do estádio 974 para comemorar a goleada em cima dos asiáticos pelas oitavas da Copa do Mundo do Catar. Foi perfeito, foi muito bom. Podia ter tido mais gols no segundo tempo, mas ok, foi bom o primeiro, tá valendo. Vamos pra frente. Pelo lado sul-coreano, nada de tristeza com a eliminação. Temos o espírito, somos fortes, então esperava que eles jogassem muito bem. Eles foram muito bem, mas a outra equipe é mais forte. Estou feliz com o resultado. Estamos muito felizes que a Coreia tenha avançado até agora. Espero que façamos melhor no futuro também. Após a derrota por 4-1, o técnico da Coreia do Sul, Paulo Bento, anunciou sua saída da seleção. O Brasil agora volta a campo na sexta-feira, no estádio Cidade da Educação contra a Croácia, que também nesta segunda-feira eliminou o Japão. Que goleada, hein? E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco às 11 da manhã. Até mais.